Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às cidades da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 1, do versículo 29 até o 39 do Evangelho de São Marcos. E o que é que nós percebemos no Evangelho de hoje? Como se São Marcos mostrasse para nós a vida de Jesus no seu cotidiano. Depois que Jesus escolhe os discípulos, aqueles que vão se tornar os apóstolos dele, a fama de Jesus ela começa a se espalhar. A sinagoga, aonde Jesus expulsou o demônio, aquele homem que estava possuído pelo demônio, ficava bem do lado da casa de Pedro. Então, a sinagoga, a casa de Pedro, e em frente à casa de Pedro, ali já se encontrava o mar da Galileia. E foi nessa região, ali, em Cafarnaum, que Jesus ele colocou o posto dele. Ali ele pregava, ali ele anunciava a boa nova, ali ele expulsava os demônios das pessoas. Ali ele pregava o evangelho e as pessoas que estavam doentes também. Aí você vê aqui no evangelho de hoje, que aqui diz assim, que ele saiu da sinagoga e foi para a casa ali de Pedro, junto com Tiago e João, que ele havia chamado, que eles estavam ali no mar da Galileia pescando, que nós vimos isso. E aí ele se depara com a sogra de Pedro com febre. Ele cura aquela mulher. Após ele curar aquela mulher, aí as pessoas começaram a levar outros enfermos. E ali Jesus ia curando, e os demônios também, que mais uma vez, diante da presença do Salvador, do Senhor, eles ficavam furiosos porque eles sabiam que Jesus tinha vindo para destruir as obras dele. Mas nesta vida intensa de Jesus, ele reservava o tempo para rezar. Como aqui diz, Jesus, de madrugada, ainda quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, num lugar onde não tinha ninguém. Ele precisava deste momento.
ele precisava estar com o Pai, ele precisava conversar com o Pai. Aqui, meus irmãos, nós podemos trazer um grande ensinamento para nós. Uma das coisas que nós, da igreja, precisamos tomar cuidado é de nós não cairmos no ativismo. Nós achamos que nós vamos mudar o mundo e que nós vamos converter todas as pessoas. Então entramos numa atividade de trabalho, trabalha daqui, é o ministério de música, é o momento lá que se vai da pastoral dos casais, pastorais dos jovens e tudo mais, e se realiza obras grandiosas, só não para estar com Deus. Como eu costumo dizer, tem muita gente na igreja que fala de Deus, e fala até bonito, mas não fala com Ele, mas não tem tempo para estar com Ele. Todos aqueles que se empenham numa atividade, mas não tem tempo para rezar, as suas obras, embora aparentemente pareça que está dando frutos, mas os frutos são inférteis, não dá muito fruto. Ou senão nós podemos cair naquilo que São Paulo disse: eu tenho muito medo de, depois de ter levado muitas pessoas para se encontrar com Deus, eu acabe me perdendo. Os frutos podem acontecer na vida dos outros, mas na vida da pessoa não acontece nada. Não é o fato de eu estar fazendo coisas e grandiosas dentro da igreja que isso significa que eu seja santo. Lembremos daquilo que Jesus falou um dia, que nos sinais dos tempos muitos virão dizendo: Senhor, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, profetizei no seu nome, e ele vai dizer: afastai-vos de mim. Porque ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, diante de toda essa atividade de nosso Senhor, que nós vimos aqui, de madrugada, levantou e foi ao encontro do Pai. A vida de oração é um dom que Deus nos dá, e a vida de oração precisa ser um desejo existente dentro do nosso coração. Nós precisamos sempre ter essa parada de madrugada. Qual é o horário que você tem para estar com Deus? Qual é o momento que você para rezar? Ou você é daquele tipo de pessoa que está sempre nesse ativismo? Às vezes dá uma olhada ali, entra na capela, se ajoelha, faz um negócio, já vai correndo, porque eu tenho que fazer muitas coisas. É preciso ter o sacrifício. É claro que nos horários de atividade não tem como rezar. Mas é preciso que você procure um horário dentro desse cronograma seu de vida de oração que você tem, ou de vida de trabalho que você tem. Você tem que parar e olhar: é neste horário, é neste momento que eu vou rezar. Sabe aquele encontro que eu devo ter com Deus? Eu preciso. A nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, ela tem que acontecer também numa parada. Cuidado com essa história de que minha vida é uma oração. Isso é conversa fiada, é para se esconder, porque a pessoa ela não tem tempo e fica dizendo: a minha vida é uma oração. Sim, a tua vida, a minha vida, ela vai se tornar uma vida realmente de oração a partir do momento que eu tenho esse momento de oração pessoal. E aqui vocês viram, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram como? O que é que Jesus estava fazendo? Eles encontraram Jesus rezando.
E aí eles disseram: todos estão te procurando. Apesar de estar aquela multidão, as pessoas atrás de Jesus, aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Devo pregar também ali nas aldeias, nas redondezas. E ele andava ali agora por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios, mas com esse detalhe: ele sempre parava para estar com o Pai. Ele sempre parava para rezar. Tomemos cuidado, digo mais uma vez, para você não ser do tipo que fala de Deus, mas não tem tempo para falar com Ele, não tem tempo para escutá-lo. E aí que nesse momento em que nós paramos para estar com Ele, nós vamos crescendo nas virtudes, nós vamos crescendo na santidade e nós vamos entendendo aquilo que na verdade Deus quer de cada um. Rezemos, nos organizemos, procuremos um horário para rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.